Isso aí, opa, legal, tudo beleza? Vanderlei Souza, vendedor, vencedor. E hoje eu tô aqui para falar com você de uma estratégia que vai aumentar a sua conversão em vendas. Essa estratégia faz parte da semana de aquecimento para Masterclass Bata a Meta de Vendas, que vai acontecer dia 25 de junho agora deste mês, às 20h20. Beleza? Então vamos lá. Essa estratégia que eu vou falar aqui hoje para vocês são perguntas. Perguntas são estratégias fundamentais para você que quer bater a meta de vendas, que quer realmente se tornar um vendedor de alta performance e que está conseguindo chegar nos seus resultados aí da área comercial, que hoje, cada vez mais, está bem agressiva. Bom, existem alguns tipos de perguntas. Tem perguntas boas e perguntas ruins. Quais são as perguntas que eu entendo que são ruins? Na área comercial, principalmente na etapa de levantamento de necessidades, que nós vendedores precisamos fazer muitas perguntas para o cliente, as perguntas ruins são aquelas utilizadas onde a resposta pode ser um sim ou um não. Resposta sim e não, você só deve utilizar perguntas fechadas, que é o nome técnico que a gente dá para esse tipo de perguntas, que cabe um sim ou não na resposta, só deve fazer isso quando você sabe que a resposta vai trazer algo positivo para você. Você sabe qual vai ser a resposta que o cliente vai dar. Por exemplo, eu poderia fazer uma pergunta para o cliente assim: olha, senhor Paulo, eu entendi que o senhor gostou muito aqui do nosso aparelho celular, que você está com ele em mãos aqui. E aí agora eu queria saber do senhor, o senhor gosta mesmo de muita qualidade? Por exemplo, essa é a pergunta fechada, que ela é boa, porque dificilmente um cliente vai falar que não gosta de qualidade, que abre mão de qualidade, certo? Agora, eu vou te dar um exemplo dessa mesma pergunta aqui, que é muito feita aqui na área comercial, principalmente nas lojas aqui em São Paulo, Carapicuíba, Osasco, que eles usam a pergunta fechada de maneira ruim. É o posso ajudar. O posso ajudar a resposta que normalmente vem é não, obrigado, só estou dando uma olhadinha. E aí, por ter feito essa pergunta ruim, o vendedor começa a perseguir o cliente dentro da loja. Então é péssimo utilizar essa pergunta, né? Porque o cliente já está preparado para te responder. Bom, e quais são as perguntas boas para te fazer, mano? São as perguntas abertas, aquelas perguntas onde o cliente precisa parar e pensar para responder, ele precisa estar presente para responder essas perguntas. As perguntas que fazem o seu cliente continuar o diálogo. É para isso que a gente utiliza perguntas, principalmente no levantamento de necessidades. E aí cai nessa questão de quando que a gente tem que usar as perguntas. Levantamento de necessidades e qualificação de cliente. São duas etapas dentro do processo comercial onde a gente precisa utilizar muito as perguntas e essas perguntas que vão conduzir o processo de maneira positiva. Quando você não deve utilizar as perguntas? Você não deve utilizar perguntas no momento de fechamento. O fechamento não é mais um momento de concessão. Então, no fechamento, a gente não pergunta para o cliente se ele vai levar. No fechamento, a gente já indica para o cliente que ele já vai levar. Então, no fechamento, por exemplo, eu utilizo: como que o senhor prefere pagar? E aí, nesta questão aqui, ele vai me dizer a preferência e eu já encaminhei para o fechamento. Ele pode fugir aqui nesse caso, né, dizendo: não, mas eu ainda nem estou preparado, e tudo bem, a gente levanta a etapa anterior, porque se você puxou o fechamento e o cliente correu, é porque você está no momento errado do fechamento. Você não conseguiu realmente levantar todas as necessidades, fechar todas as portas que a gente tem que fechar antes de pedir o fechamento de vendas. Então, para usar no levantamento de necessidades e qualificação, onde não usar no fechamento. Você não deve utilizar perguntas no fechamento. E eu sei que você está falando: pô, Vanderlei, mas é muito difícil utilizar perguntas. Eu te entendo porque quando eu comecei na área comercial, também tinha essa questão de que perguntas era algo difícil de fazer, perguntas era algo que incomodava o cliente, eu achava que eu era chato por eu estar fazendo pergunta com o cliente. Até que eu descobri o poder das perguntas. As perguntas certas te dão autoridade.
Vou te dar um exemplo agora, quando você vai num médico. Quando você vai num médico, ele te faz perguntas. Olha, como que foi, como começou essa dor? Há quanto tempo você tá? O que que você faz? Ele vai te investigando, ele vai perguntando para você de maneira a te envolver e mostrar que essas perguntas são boas também para você. Você dá autoridade para essa pessoa, você reconhece que é um grande profissional. Agora, o que está aí no mercado, que dá essa situação aí de que fazer pergunta é ruim, são perguntas bobas que eu já teria resposta. Então, quando não se faz o planejamento corretamente, quando não se faz a preparação corretamente, você faz perguntas que não deveria ser feita para o cliente. O posso ajudar é uma característica dessa. Não deveria ser feito isso, você já sabe que a resposta que o cliente vai dar é por que você fez. E aí você mostra que você está despreparado. E quando o cliente percebe que ele está falando com alguém despreparado, ele diminui a chance de você fazer pergunta para ele. E quanto menos pergunta você tem direito de fazer, pior ficou para você. Agora que você já sabe aí quais são as perguntas, onde utilizar e quando não utilizar, eu vou te falar aqui os 8 tipos de perguntas que eu utilizo aqui dentro da Vendedor Vencedor e também sempre em conversa, sempre eu me coloco presente para fazer essas perguntas. E eu vou dar aqui de bandeja para você as 8 perguntas que você tem que fazer dentro da área comercial. Então, a primeira pergunta que eu faço é o quê? Né? O que você espera, o que você procura, o que você tem em mente. Então, o que é uma pergunta muito boa de abertura, tá? Sempre utilizo o quê. O que você espera, o que você procura, o que você quer, o que é uma boa pergunta para se fazer ali no começo da nossa conversa. Quanto também é uma pergunta muito boa para se fazer, até para remeter à questão do investimento que a pessoa tem. Então, quanto você estima? Eu nunca pergunto quanto a pessoa tem no bolso, mas eu pergunto quanto que ela estima gastar, quanto você tem ideia, qual é a sua ideia para isso. E aí vem uma outra pergunta, qual, né? Qual a sua ideia, qual a sua expectativa, onde, então é a outra pergunta, onde que você vai aplicar, onde que você vai usar, né? Se você está indo para uma festa é diferente, você está indo trabalhar é outra coisa, você está vendendo sapato, um sapato para festa é completamente diferente do sapato do dia a dia. Então o onde é importante. O porquê é fundamental utilizar. O porquê vai te trazer muita informação valiosa. O porquê mostra a história do cliente, o porquê mostra o conhecimento que ele tem daquilo. Então, o porquê é fundamental você utilizar. Use muito o porquê, né? Quais são os seus critérios que você utilizou para selecionar essa garrafa, Vanderlei? E por que você utilizou esses critérios? E aí você vai aprofundando, arrancando, extraindo informações do seu cliente. Outro tipo de pergunta bem bacana para utilizar é o como. Como você espera que esse produto, esse serviço resolva aquele problema? Quando? O quando também é outra pergunta que tem que ser feita, porque dá a questão do prazo, e muitas vezes a gente não tem o prazo específico, quando o cliente diz o quando para nós, quando você espera que a gente entregue, quando você pretende estar utilizando, quando você pretende tomar a decisão, quando que você vai falar com a sua esposa, quando que você vai falar com o seu marido, quando é uma pergunta muito boa. Quem vai utilizar, quem vai operar, quem vai pagar, quem vai vir no curso. Então, o quem é outra pergunta muito feita e se você ajustar ela dentro do conteúdo, vai ficar muito produtivo esse papo para você aqui. E lembre, essas 8 questões, esses 8 tipos de perguntas que eu estou falando para você aqui, você não deve fazer fugiu o nome agora, telemarketing usa bastante, um script. Você não vai utilizar um script, você vai usar um roteiro. Mas qual a diferença do script e do roteiro? O script, ele é engessado, são aquelas perguntas-chave lá que tem que ser feitas. E aí o telemarketing ficou muito claro com isso no dia a dia, porque o telemarketing faz a pergunta na ordem que está ali, se você pulou a ordem, ele volta na pergunta anterior. O roteiro já é algo mais adaptável, já é algo mais flexível e precisa da inteligência do vendedor. O roteiro valoriza muito o vendedor, porque ele sabe quais são as perguntas que tem que fazer, porém, ele pode mudar de acordo com a conversa que ele está tendo com a pessoa.
E isso vai dar muito mais amizade, vai gerar muito mais empatia, vai melhorar o relacionamento. Então é extremamente importante que você tenha um roteiro muito bem elaborado. O roteiro é o que vai fazer a sua diferença nesse caminho todo aqui. Aqui atrás de mim, vocês estão vendo, eu tenho um mapa das vendas aqui, né? Então em cima que eu tenho os processos e do lado aqui, se você olhar aqui, ó, eu tenho as atividades. As atividades me dão as perguntas. Então aqui, ó, o que eu quero descobrir na etapa de abordagem? Quem vai me dar essa informação? Até quando eu vou conseguir essa informação? Onde eu vou me certificar que essa informação está correta? Quais as ferramentas que eu vou usar para conseguir alcançar o sucesso nisso? Quanto que eu vou investir de tempo e de dinheiro? Por que que eu quero fazer essa atividade? Com quantas pessoas eu vou falar? Então tudo isso está aqui. Essas perguntas ficam para mim aqui, eu sempre estou utilizando elas para me dar vivência. Tem que ficar na minha cara toda hora, porque a gente esquece. A gente não tem uma memória perfeita. O processo de vendas, ele é muito complexo. E se você não tem as perguntas ali em mão, se você não treina essas perguntas, você vai fazer uma pergunta meio robô e que vai mostrar que você está inseguro. Quanto mais você vai fazendo isso, quanto mais você vai colocando em prática, mais você vai trazer esse resultado de maneira simples, bem objetiva, bem tranquila. E aí, eu quero te dar uma missão para hoje. A sua missão de hoje vai ser utilizar uma pergunta, utilize uma pergunta a mais aí no seu dia a dia. Utilize com a sua esposa, com o seu marido, com seus funcionários, com seus filhos. Utilize uma pergunta. A pergunta que eu vou pedir para você colocar é o porquê. Coloque o porquê quando as pessoas te pedirem uma tarefa. E quando você for passar a tarefa para uma pessoa, também utilize o porquê. Explique para ela por que você está fazendo aquilo. Toda hora que você utilizar o porquê, você vai lembrar das perguntas. E isso vai trazer você presente para utilizar elas de maneira mais recorrente. E quanto mais você utilizar, mais simples, mais rápido, mais prático vai ser para você bater a meta de vendas. Eu sou Vanderlei Souza, estrategista em vendas, e eu ajudo empresários a bater a meta de vendas todo mês. E eu quero te convidar. No dia 25 de junho, às 20h20, eu vou fazer uma Masterclass, onde eu vou ensinar o passo a passo do meu método, que me ajudou a bater a meta de vendas e também ajudou muitos dos meus alunos a chegarem lá. Eu vou dizer para você o passo a passo de como bater a meta de vendas. Para se inscrever, é só clicar no link aqui embaixo, que você vai fazer parte de ser avisado. Essa Masterclass vai ser num ambiente fechado, não vai ser aberta, até porque eu quero que você aproveite bem, aproveite bastante aí para poder bater a meta de vendas todos os dias na sua empresa. Legal? Valeu, um abraço e até amanhã às 20h20.